Então vamos lá, de nerd a sedutor. Por pior que seja sua relação com as mulheres, eu garanto que minha situação era ainda mais grave. Nasci em 7 de julho de 1980 em uma das áreas mais pobres e perigosas de Londres, onde minha mãe, solteira, me educou da melhor forma possível. Meu pai, que, segundo me disseram, é um ator em algum lugar da Itália, nos abandonou antes mesmo de eu chegar ao mundo. Cresci e me tornei um sujeito medroso e tímido. Inseguro por natureza, sempre fui um fracasso quando precisava interagir com as pessoas. Sei que é difícil acreditar, mas até os 21 anos eu nunca havia saído com uma garota, muito menos beijado. Naquela época, se você procurasse a palavra bobo no dicionário, provavelmente encontraria a seguinte definição: Richard LaRuína. Triste, porém verdadeiro. Medroso e inseguro, eu chegava ao ponto de não conseguir atender o telefone ou ligar para pedir uma pizza. Eu vivia fechado para o mundo. Se não estava sendo ridicularizado pelos colegas da escola, você me encontraria jogando videogame no nosso minúsculo apartamento ou na casa da minha avó. Em resumo, em minha vida era uma droga. Nas festas de aniversário, eu sempre ouvia as mesmas perguntas: qual é seu problema? Está tudo bem? Eu tinha medo de conhecer pessoas novas. Era nervoso, tímido e sem traquejo social. Por isso, vivia perturbando os outros, dizendo as coisas erradas nas horas erradas. Um caso perdido. Com a autoestima lá embaixo e sem a presença da figura paterna, eu era hostilizado pelos meus colegas, que me chamavam de cabeção e sardento, até hoje tenho as marcas de nascença no rosto. Tenho certeza de que durante muito tempo sofri de depressão. Com poucos amigos, eu andava apenas com meu primo Alistair, que era 5 anos mais novo do que eu, porém mais maduro. Nas poucas oportunidades em que era convidado para uma festa, eu dava alguma desculpa para não comparecer. Estou doente ou tenho muitos deveres de casa eram minhas respostas padrão. Mas no fundo eu morria de vontade de ser um cara popular. E, quanto mais velho eu ficava, mais desesperado me tornava. Ia dormir todas as noites preocupado, imaginando se algum dia teria uma namorada. Vou dar um exemplo de um dos meus fracassos amorosos na adolescência. Aos 16 anos, por algum motivo, ou talvez por alucinação, percebi que havia uma menina na minha sala que parecia gostar de mim. Passei quase o ano inteiro sonhando com ela, tentando criar coragem para falar alguma coisa, mas não conseguia. Depois de meses, deixei um bilhete na sua bicicleta, dizendo que eu gostava dela e a convidando para sair. É óbvio que aquilo não funcionou e ela passou o resto do ano me evitando. Depois de sair da escola virgem, o que incluía nunca ter segurado a mão de uma garota e muito menos ter beijado ou saído com uma, entrei em uma faculdade fraca, pois foi a única que me aceitou. Isso porque minhas notas eram tão ruins quanto minhas habilidades sociais, pois eu matava a aula com medo das provocações dos colegas. Ainda assim, decidi que seria professor do ensino fundamental, para ser mais preciso. Pelo menos, eu imaginava, as crianças não iriam implicar comigo, sem falar que as matérias deveriam ser fáceis. No entanto, eu queria fazer faculdade para me socializar e arranjar uma namorada. Mas minhas tentativas foram desastrosas. Logo no meu primeiro ano, uma noite encontrei uma garota que morava no meu dormitório. Ela vinha tropeçando pelo corredor, nitidamente bêbada. Quando se aproximou e disse: "Oi, Richard. Estou muito excitada." Meu Deus, ela era maravilhosa. Podia estar alcoolizada, mas continuava irresistível. Quer saber como lidei com aquela chance única? Como um covarde. Claro. Inventei uma desculpa esfarrapada e saí correndo. Mas não havia outro jeito. Afinal eu não sabia nem beijar na boca. No dia seguinte, passei por ela no corredor e sua expressão era de perplexidade. Algum tempo depois, ela me disse:
que havia imaginado que eu fosse virgem. Na mosca. Naquela mesma época, um dia eu andava pela rua quando duas estudantes, lindas, mais ou menos da minha idade, se aproximaram e uma delas disse: "Ei, você é a cara do ex-namorado dela." Assim como das outras vezes, minha resposta se resumiu a um sorriso amarelo. Antes de eu sumir rua abaixo. Mais uma oportunidade desperdiçada. Alguns meses depois, eu estava em um trem quando um grupo de garotas puxou o papo e uma delas perguntou se eu já tinha feito sexo a três. Uau, pensei. Hoje é meu dia de sorte. Nada disso. Você já viu esse filme? Elas desceram na estação seguinte, antes que eu criasse coragem para pedir seu telefone. A verdade é que as mulheres que falavam abertamente de sexo me assustavam. Pois eu não tinha a mínima ideia de como lidar com elas. Isso ficou evidente na noite em que eu estava em um bar perto da faculdade e uma menina chegou perto de mim e perguntou: "Quer dar um beijo na minha perereca?" Fiquei paralisado, sem entender nada. Ela então me mostrou o pequeno anfíbio tatuado na sua barriga. Por incrível que possa parecer, respondi à altura e dei um beijo na perereca. A garota ficou me olhando cheia de expectativa, mas eu não disse nada e ela foi embora. Não posso dizer que as oportunidades não apareciam, pois elas estavam diante do meu nariz. O problema era que eu não fazia ideia de como reconhecê-las ou lidar com elas. Eu era um cara sem habilidades e técnicas para fazer sucesso com o sexo oposto. Para piorar, fiquei reprovado em várias matérias no primeiro ano da faculdade. Estava claro que eu precisava de uma mudança. Acabei abandonando o curso, voltei para a casa da minha mãe e aceitei um emprego como assistente de marketing em uma companhia de software. Minhas tarefas se resumiam a ajudar meus chefes a preparar suas apresentações no PowerPoint. Era moleza. Eu também acompanhava o desempenho diário das nossas concorrentes na bolsa de valores. Ainda que fosse uma pequena parte do meu trabalho, logo achei a mais interessante naquela época. Eu era praticamente um recluso. Nunca saía à noite. Minha vida se resumia a trabalhar, comer, jogar videogame e dormir. Ao mesmo tempo, passei a guardar meu dinheiro e comecei a estudar o mercado de ações. Como morava com minha mãe, eu não gastava meu salário. Em poucos meses, tinha poupado $4.000 e pedi a uma amiga da família que investisse o dinheiro para mim, já que eu não tinha idade para negociar. Tive sorte e as ações subiram 1000%. Confiante, abandonei o emprego e fui tentar a sorte como home broker, comprando e vendendo títulos sem sair de casa. Pensei que me tornaria o maior investidor do mundo. Mas enquanto isso não acontecia, consegui me sustentar sem perder dinheiro. Havia épocas de alta e de baixa, mas em geral me saí muito bem, levando em consideração meu histórico de fracassos. Se por um lado minha vida tinha mudado, por outro uma característica continuava idêntica: o pavor de conhecer pessoas. O verdadeiro motivo pelo qual eu passava tanto tempo diante do computador era o desejo de me esconder da realidade, e eu era pobre em termos de relacionamentos sociais. A cada clique do mouse, a cada transação financeira, eu me sentia importante, em vez de sentir vergonha de mim mesmo. Durante meus anos de home broker, não me lembro de ter saído de casa para encontrar uma garota. Eu já havia tentado na faculdade e não tinha dado certo. Estava traumatizado e com medo de fracassar outra vez. Aos 21 anos, certa noite fui dormir às lágrimas. Eu tinha passado muito tempo correndo atrás de dinheiro e finalmente havia percebido que estava fazendo o possível para evitar a dor de ser um excluído. Eu queria uma namorada,
queria ser amado, experimentar o que parecia ser natural para as pessoas. Naquela noite, quando deitei a cabeça no travesseiro, disse a mim mesmo que abriria a mão de tudo para encontrar uma garota especial. Alguns dias depois, fui a uma balada com um dos poucos amigos que tinha. Aquilo, por si só, era uma grande vitória para mim. Em poucos minutos ele estava de papo com uma garota, que estava acompanhada por uma amiga. Assim como eu, ela havia sido abandonada à própria sorte, de modo que não tivemos outra escolha a não ser conversarmos um com o outro. Eu estava nervoso e não conseguia olhar para a menina, mas acho que ela gostou do meu jeito tímido. Meu amigo, que estava se dando bem, decidiu levar sua garota para o apartamento dele. Antes, ele nos daria uma carona até em casa. Deixamos primeiro a menina que passou a noite conversando comigo. Ela se despediu e desceu do carro. Enquanto ela caminhava até a porta de casa, eu permaneci sentado no banco de trás, paralisado, agarrado ao assento como se ele fosse uma boia. Então, aconteceu. Foi um daqueles momentos que mudam a vida de uma pessoa. Quando ela é forçada a tomar uma atitude. Pedi a meu amigo que esperasse, desci do carro e corri até a garota. Chamei-a pelo nome. Ela se virou e eu perguntei: "Você me daria seu telefone?" Ela me deu o número acompanhado por um sorriso. Pela primeira vez na vida eu tinha o telefone de uma mulher. Não liguei no dia seguinte, pois estava nervoso. Telefonei no outro, mas ela não atendeu. Desanimado, achei que a garota devia ter coisa melhor a fazer do que conversar com um fracassado. Mas, para minha surpresa, ela ligou de volta. Algumas horas depois. Combinamos nos ver dali a uns dias. Era o primeiro encontro da minha vida. Fomos devagar, pois eu estava nervoso. No segundo encontro, preparei um jantar em casa, o que era mais um fato inédito. Depois da refeição, ela se sentou ao meu lado no sofá, pousou a cabeça no meu ombro e eu acariciei os cabelos dela. No encontro seguinte, finalmente aconteceu nosso, e meu, primeiro beijo. Com a garota tomando a iniciativa, claro. Mas minha alegria durou pouco, já que em seguida ela me disse que tinha namorado. Para minha sorte, seu relacionamento não estava dando certo. Só que aí ela jogou a bomba atômica e ia começar a estudar em uma cidade a 4 horas de distância. Ora, sem problemas consegui dizer, embora não tivéssemos avançado na nossa intimidade. Vou visitá-la todos os fins de semana. Passamos 2 anos e meio juntos. Durante o namoro, tive a sensação de que estava preso àquele relacionamento porque era o único que eu conseguiria ter, embora estivesse feliz por contar com uma garota ao meu lado. Parecia que faltava alguma coisa. Com o tempo, começamos a brigar e o namoro acabou fracassando. Eu estava de volta à estaca zero. Só que agora tinha 23 anos e ainda morava com minha mãe. Desesperado e sem saber o que esperar da vida, resolvi fazer algo por mim mesmo. Comecei a anotar todos os meus pontos fracos e criei um plano para lidar com cada um deles. Para a timidez, por exemplo, decidi fazer um curso de formação de professores em Sevilha, na Espanha. Aquilo me obrigaria a ser o centro das atenções, a passar 1h30 diante de uma turma de alunos. Na primeira aula, fiquei nervoso e gaguejei. No último dia, meu desempenho era bem melhor. Comecei a ler 2 livros de autoajuda por semana. Estudei neurolinguística, ramo da psicologia que usa a linguagem e a visualização para influenciar o subconsciente. Também me interessei pelas principais correntes da psicologia, pela hipnose, pelo budismo, além de outras teorias sobre autodesenvolvimento.
Não imaginava qual seria o resultado dos meus estudos, porém me tornei uma pessoa mais equilibrada. Meu guarda-roupa também precisava de uma transformação. Levei 2 anos para descobrir meu verdadeiro estilo. Experimentei tudo, jeans largos, camisetas esportivas, peças de grife compradas em pontas de estoque, etc. No início cometi erros e comprei coisas horrorosas, camisa polo falsificada da Versace com um logotipo enorme no peito, terno Hermenegildo Zegna 2 números mais largo. Mas aos poucos fui me aprimorando e aprendendo sobre grifes, design, caimento, tecidos e onde encontrar as melhores ofertas. Eu ainda não namorava, porém estava quase pronto. Mas nem sempre o destino é como você espera. Eu estava na Starbucks com meu primo Alistair, ouvindo música no meu iPod. Quando vi um grupo de rapazes sentado perto de nós prestando atenção ao que um sujeito dizia. Eles pareciam estar em uma sala de aula. Intrigado, tirei o fone do ouvido e me inclinei na mesa para tentar escutar o que ele estava dizendo. Percebi que o grupo fazia anotações sobre como conquistar mulheres. Ei, você! Você aí! O sujeito gritou de repente, olhando na minha direção. Espero que você não esteja gravando nossa conversa. Alistair e eu fomos logo explicando que meu iPod não gravava. A expressão no seu rosto ficou mais tranquila e ele nos convidou para sentarmos à sua mesa. Era a primeira vez que eu ouvia falar dos artistas da sedução, pick-up artists em inglês, mais conhecidos pela abreviatura PUA. Ele nos explicou que era um instrutor e que todos ali eram seus alunos. Fiquei intrigado. Ele me aconselhou a comprar o livro-jogo, do americano Neil Strauss. Disse que eu deveria lê-lo e que, caso gostasse do assunto, poderia frequentar suas aulas. No entanto, ao olhar para os caras em volta da mesa, não fiquei convencido de que poderiam fazer sucesso com as mulheres. Eles pareciam nerds. Até meu primo e eu éramos mais interessantes, o que também não queria dizer grande coisa. Ainda assim, pedi a Alistair que corresse até a livraria e desse uma olhada no livro. 1 hora depois ele me ligou da loja. Richard, achei o livro. É muito maneiro. Gritou, animado. É a história de um jornalista que se infiltra em uma sociedade secreta de artistas da sedução. Meu primo comentou que o livro não parecia ser tão bom em dicas e técnicas, mas ele tinha gostado do que lera. Não pensei 2 vezes e falei. Pode comprar. Li o jogo da primeira à última página naquela mesma noite. Não me inscrevi no curso, mas passei os 6 meses seguintes devorando tudo o que encontrava sobre os caras descritos no livro, entre eles Mystery e David D'Angelo. E estudei com afinco o assunto, aprendendo as técnicas, memorizando as frases a ser ditas. Com o tempo, decidi passar da teoria à prática. Depois de fazer 10 pequenas abordagens, iniciar breves bate-papos com desconhecidas, vi que começava a pegar o jeito. Quando terminei de estudar o jogo, resolvi passar férias em Singapura. Estava visitando minha ex-namorada, que me apresentou a uma amiga deslumbrante. Fiquei por 1 mês e encontrei a garota algumas vezes.